dia mais uma vez, e eu vou aproveitar este momento para falar acerca da sua vida de prosperidade material, porque nós ainda vivemos num mundo material, precisamos de alguma coisa material, certo? Não podemos também ignorar que é necessário. Mas é engraçado porque eu não vou falar de dinheiro, embora você possa semear, se é isso que tem no seu coração, mas o estudo que eu tenho aqui preparado, nenhum dos versículos fala de dinheiro. Fala de outras coisas mais importantes que o dinheiro. Se o dinheiro fosse muito importante, Jesus tinha falado muito acerca do dinheiro, mas ele não falou. Até quando falava de dinheiro, até alertava para os perigos que o dinheiro se pode se transformar. Não é que o dinheiro em si sozinho faça mal, mas a pessoa pode ser levada a servir o dinheiro mais do que propriamente a Deus e a confiar mais no dinheiro do que confiar em Deus. Portanto, o dinheiro pode ser uma coisa boa e pode ser uma coisa má. Agora, Jesus nunca ensinou muito acerca desta área, mas ensinou coisas mais importantes. E nós vimos o Sermão da Montanha. Lá não fala de dinheiro, pois não? Não fala. Mas os princípios que ele fala são mais importantes que o dinheiro. Porque se nós observarmos esses princípios, o dinheiro não vai faltar. Jesus sempre dizia assim: não se preocupem, não andem preocupados com nada, nem com comer, nem com vestir, nem com aquilo que vão fazer amanhã, e se vai haver dinheiro, se não vai haver. Não se preocupem com isso. Olhem como as aves do céu funcionam. Não trabalham, não semeiam, não cegam, e Deus os alimenta. Posso ouvir um amém? Olhem para os lírios do campo, não tecem, mas Deus as veste com roupas mais importantes e mais vistosas e gloriosas que as do próprio Salomão. Há muita gente que se usa o Salomão, e eu vou usar hoje algumas coisas do Salomão, mas usa o Salomão como quem diz: nós vamos ser como o Salomão. Mas eu não quero ser como o Salomão. Eu pessoalmente não quero ser, porque o Salomão começou muito bem e acabou muito mal, não é exemplo para ninguém. E Jesus até ele próprio disse: olha, mais importante é um lírio do campo do que as vestes que o Salomão vestia. Então isto reduz o Salomão ao seu tamanho, e até levanta os lírios um bocadinho mais importantes que ele. Bem, mas isto são observações. Provérbios 22, versículo 29. Se me puderem passar o versículo aqui à frente, agradecia. Pode ser? Eu vou ler 5 versículos bíblicos, todos eles em Provérbios. Que esses 5 versículos constituem 5 princípios básicos para que a prosperidade financeira e material na sua vida seja uma realidade. Para que você não ande preocupado, porque é necessário também saber o que é prosperidade. Porque muita gente pensa que prosperidade é ter muito dinheiro no banco, é ter um carro novo à porta, ter uma casa, uma mansão, uma quinta. Não é nada disso. A prosperidade, segundo o que a Bíblia diz, é você não se preocupar com nada e ter as suas necessidades supridas. Posso ouvir um amém? Deus promete, e na oração do Pai Nosso, Jesus disse: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Há uma coisa que está garantida para si, é o pão nosso de cada dia. Agora, se tem lá algum bocado de fiambre ou lá no meio, não sei. Mas o pão que você necessita para viver e para não morrer, para ter as suas necessidades, está garantido. E você precisa ter essa segurança em si. Você está garantido com Deus. Se você não se preocupar e praticar e puser Deus em primeiro lugar, como a Bíblia diz, e a sua justiça, tudo o resto será acrescentado. Não tem que andar preocupado com dinheiro nem com nada. Precisa sim de cumprir alguns princípios, que é isso que eu lhes vou apresentar. Provérbios 22, versículo 29. Exatamente. Visto o homem diligente na sua obra, perante reis será posto, não permanecerá entre os de posição inferior. Este é um versículo fantástico, porque começa logo com o primeiro princípio. O homem diligente, visto um homem diligente, esse será posto entre reis, não se mistura com o pessoal cá de baixo. Fica numa posição elevada. Mas tem que ser um homem diligente. Há outras versões que dizem um homem habilidoso, um homem que percebe do que está a fazer. Então é importante para si, eu não sei o que é que você faz, qual é o seu métier, qual é a sua profissão,
se está a exercer, se não está, se está reformado, se é alguma loja, se não tem, se tem um negócio. Mas aquilo que a Bíblia diz, para mim e para si, é: seja aquilo que você for, tenha você o negócio que tiver, seja o melhor. Seja o melhor trabalhador na área que você ocupa ou que você desenvolve. Seja o melhor. Se você é um músico, isto é para todos, é para a igreja, para todos nós. Se é um músico, se é um cantor, se é um pianista, eu falo contra mim, né? Se é um guitarrista, desenvolva. Seja o melhor o possível. Porque se você for o melhor naquilo que faz e trabalhar com excelência, falou-se aqui em excelência muitas vezes, se você for excelente naquilo que faz, garanto-lhe que a sua posição vai ser cá em cima e não lá em baixo. Amém? Isto é um princípio que você deve ter. E Jesus, porque é que ele não falava de dinheiro? Porque à partida ele já sabia que os judeus, na altura, quando o ouviam, já tinham este princípio no coração. E os judeus têm muito este costume. Gostam de trabalhar com excelência. E é verdade, não é por acaso que eles têm mais de 50% dos prémios Nobel no mundo inteiro. Não é por acaso que invenções, descobertas na medicina, na física, na matemática, têm sempre os judeus lá a representar. Eles são bons naquilo que fazem. Nos comércios, na indústria, em tudo. Um país sem muitos recursos e é um país rico. Os judeus não são muitos, são para 14 milhões no mundo inteiro, mas onde quer que eles vão, eles fazem a riqueza. É ou não é? A maior parte dos bancos está na mão dos judeus. E indústrias cinematográficas, nós sabemos muito o Metro-Goldwyn-Mayer, é de judeus e outras empresas. Eles são bons em tudo e têm sempre riquezas e coisas que dão nas vistas. Qual é o segredo? Muita gente quer imitá-los ou quer ter a mesma coisa que eles, mas não quer fazer o que eles fazem. E uma coisa que eles fazem é, eles trabalham com excelência, eles não empurram as coisas com a barriga. Para quem é bacalhau basta, não. Eles levam a sério aquilo que fazem, amém? E se você meter isto na sua cabeça, que eu sei que você quando faz o melhor, então não estou a falar para ninguém que não faça, estou a falar para gente que faz, mas é bom relembrar que esta é uma condição para prosperar. Será posto entre os reis e não entre os de condição inferior. Se você for um homem e uma mulher diligente naquilo que faz. Trabalha há dias, faça o melhor que você souber. Ponha excelência naquilo que você faz. Limpe da melhor maneira. Faça as coisas de maneira que a sua patroa ou o seu patrão diga, olhe para si e diga, realmente eu posso confiar nesta pessoa. Amém? Então o que é que você faça, seja diligente, seja habilidoso, e você com certeza não vai ser esquecido, não vai andar assim pelas ruas da amargura. Provérbios 22, versículo 1. Portanto, este é o primeiro princípio, ter excelência. O segundo princípio, para que nós possamos provar prosperidade na nossa vida, ainda não falei em dinheiro, mas falei sim numa questão do nosso caráter, da nossa vida, da nossa diligência. Quando você ensina, não é? Estude, faça o melhor que você sabe e apresenta alguma coisa que realmente mostra que você se aprimorou. Provérbios 22, 1 diz assim: vale mais ter um bom nome do que muitas riquezas, e o ser estimado é melhor do que a riqueza e o ouro. Ora, aqui está uma coisa que não se fala de dinheiro, mas fala-se de uma coisa que ainda é melhor que o dinheiro, que é ter um bom nome. É outra coisa que nós nos devemos preocupar, é na nossa reputação. Temos um contrato, temos que honrar o nosso contrato. Temos um compromisso, temos que honrar o nosso compromisso. Há pessoas que perdem muito e andam sempre aflitas, e quando nós vamos a ver, são pessoas que normalmente não são pessoas de palavra. São pessoas que dizem uma coisa, comprometem, sim senhor, está tudo bem, mas quando é na hora da verdade, não estão lá para assumir o compromisso, para honrar o seu contrato. Mesmo até entre amigos. A pessoa combina alguma coisa com alguém,
E a coisa que eu mais detesto é fazer alguém esperar. Fazer esperar alguém. Eu detesto isso. Eu fico em uma crise de nervos se não conseguir cumprir com aquele horário, não puder estar naquela hora que eu disse que estava. E se eu não estiver àquela hora que eu disse que estava, eu telefono, faço 30 por uma linha para avisar a pessoa, porque é importante nós mantermos a nossa palavra e a nossa reputação, porque o bom nome, irmãos, isto não é invenção, é o que a Bíblia diz. O bom nome é mais importante do que o dinheiro, do que as riquezas. Pode pôr o versículo outra vez. Não tirem o versículo dali, que eu não preciso ver a imagem, só preciso ver o versículo. Vale mais ter um bom nome do que muitas riquezas, e o ser estimado é outra coisa. É mais importante que a riqueza e o ouro. Ser estimado. Eu gosto de chegar a um lado qualquer e ser estimado, ser desejado, ser querido. E fiquei contente quando entrei aqui nesta igreja e decidi frequentar esta igreja, da maneira como me receberam, como o pastor recebeu, e todos, não foi só o pastor, foi toda a gente. É bom, isto vale mais do que o dinheiro. Não há dinheiro que pague isto. Posso ouvir um amém? Quando as pessoas me desejam, querem que eu esteja lá, venha para aqui, toda a gente quer que eu vá para lá. Isso não há dinheiro que pague isso. E quando isto acontece, qual é o resultado da nossa vida? Bênção, mesmo material. Então, em vez de andarmos à procura de dinheiro e trabalhar mais e fazer mais esforço, trabalhar, e o português tem muito essa questão, que é trabalha. Não é só português, muitas outras nacionalidades trabalham muito e às vezes ganham pouco. Porquê? Porque os princípios básicos que devem estar na nossa mente, no nosso coração, não existem. As pessoas trabalham de qualquer maneira, trabalham para enganar. Em vez de fazer um trabalho que deve ser, é à matroca, é às 3 pancadas, e pronto, como quem diz, isto para quem é bacalhau basta. Um mecânico, um trabalhador, uma pessoa que tenha um comércio, se a pessoa não é diligente naquilo que faz, vai perder. Em vez de ocupar um lugar de superior, vai ficar cá por baixo. Vai ganhar menos, vai ter menos bênção na sua vida. E o bom nome, a sua reputação é importante. Porque quando você é diligente e guarda a sua reputação, as pessoas ficam a falar de si. Quando falam de si, pensam logo em coisas boas. Aquele tipo é de confiança. Há pessoas que eu recomendo, porque são pessoas que trabalham bem, e eu gosto que um amigo meu seja bem entendido. Então eu recomendo aquela pessoa. Isso é resultado de quê? Dele ter uma boa reputação, ter um bom nome e ser um homem diligente. Posso ouvir, amém? Segundo princípio. Terceiro princípio. Provérbios 15, 22. Ainda não falei de dinheiro, até pelo contrário, isto é melhor que o dinheiro. Estes princípios, estas bases, estas colunas, estes pilares, são mais importantes que o dinheiro. Porque elas por si próprias vão atrair dinheiro assim, vão atrair bênção material para a sua vida. Provérbios 15, 22 diz: quando não há conselhos, os planos se dispersam. Mas havendo muitos conselheiros, eles se firmam. Há outras traduções mais concisas, mais sumarentas. Esta aqui é muito fraquinha. Não me tire o versículo bíblico, por favor. Eu não preciso de ver a minha imagem, preciso de ver o versículo. Ele próprio fica. Ok. Pois, mas não pode deixar lá o versículo? Não pode. Pronto, ok. Porque é o que sai para lá. Ok, já entendi. Era de compreensão lenta, mas cheguei lá. Cheguei lá. Quando não há conselhos, os planos fracassam, diz outras versões. Mas quando há muitos conselheiros, eles têm bom êxito. É outras versões, outras traduções. Quando não há conselheiros, o que é que isso significa, irmão? Significa que aquela pessoa que tem a mania, que sabe tudo, não vai longe. São pessoas que... Há pessoas impressionantes, eu conheço algumas assim. Sabem sempre de tudo. Se a gente diz, para dar uma joelha, diz logo, isto é um menisco. Sabem logo de medicina, sabem de fisioterapia, porque dão logo conselhos de fisioterapia. A pessoa tem uma quebra de tensão, diz logo, isso é diabetes. Sabem tudo. Não vale a pena dizer nada porque eles sabem tudo.
A gente não pode ter uma dorzinha, eles dizem logo o que é. Isso é ciática, é isto e aquilo. Percebem de ciáticas, percebem de medicina, percebem de culinária, percebem de mecânica. O carro começa a fazer muito fumo, assim, isso é o cachimbo. É o cachimbo da vela, né? Então, o que é que isto significa? Que primeiro tem que haver humildade. Humildade para quê? Para ouvir um conselho. É muito importante ouvir os conselhos dos outros. Sabe que havia e há uma tradição entre os judeus de ouvir os mais velhos. Porque os mais velhos, quer queiram, quer não, quer a gente queira, quer não, já sabem muito. Porque é que o diabo sabe muito? Porque é velho. Então, nós precisamos de ouvir os velhos, não quer dizer que temos que ouvir o diabo, atenção, não vamos ouvir os conselhos dele, porque ele é mentiroso. Mas nós precisamos de ouvir o conselho de alguém que já viveu mais tempo que nós. À partida sabe mais que nós. Ok? Então é preciso ouvir conselhos. Eu preciso de sentar-me com alguém e se eu tiver uma ideia, um projeto, um plano, uma ideia, eu gosto de me sentar com quem sabe. Eu não gosto, não vou ouvir uma pessoa que sabe menos do que eu. Eu às vezes digo aos irmãos, ouçam alguém que saiba mais que vocês. Peçam um conselho a alguém que saiba mais que vocês. Uma pessoa que sabe a mesma coisa ou menos, não vale a pena, não lhe acrescenta nada. Mas uma pessoa que já tenha vivido, já tenha sido provada, que já deu provas de que é alguém que realmente é de bom crédito, ouça essa pessoa. E é uma das coisas importantes para a nossa vida, é ouvir conselhos. E aconselhar também, dentro daquilo que a gente sabe. Mais importante que a pessoa é o conselho. Porque às vezes nós temos uma certa relutância de ouvir conselhos, para aquela pessoa que é que ela tem para me ensinar. Mas quem sabe aquilo que ele está a dizer, você precisa ouvir. Temos que ser humildes. Humildes e ouvir os conselhos das pessoas à nossa volta. Amém? Seja em igreja, seja em negócio, seja o que for, é bom a gente juntar as pessoas, sentarmos e ouvirmos os conselhos dos outros. O que é que ele tem para me dizer? Ou então até o próprio pastor, ou o líder, ou o chefe, ou o diretor, assim, senta aqui, como é que a gente pode fazer para melhorar isto? Será que a gente pode fazer alguma coisa? Será que estamos a fazer tudo certo? Será que se pode fazer mais alguma coisa? Então é uma condição para prosperar, não é só em dinheiro, em tudo, é ouvir os conselhos das pessoas que estão à nossa volta. Porque na multidão de conselheiros há o quê? A sabedoria. E os projetos vão ter bom êxito. Então, está a ver? É o terceiro conselho e princípio. Quarto princípio, Provérbios 13:18. Eu queria reduzir isto tudo ao máximo, mas é sempre impossível da gente condensar tudo e num minuto dizer tudo, não se consegue. Provérbios 13:18. Esta aqui diz assim: pobreza e afronta, ou vergonha, virão ao que rejeita a instrução, mas o que guarda a repreensão será honrado. Outro princípio para prosperar, sabe qual é? É você aceitar uma repreensão, aceitar um parecer, aceitar uma chamada de atenção. Há sempre coisas que a gente pode aprender e melhorar, é ou não é, irmãos? Ninguém sabe tudo ao ponto de fazer tudo certo. Portanto, há sempre qualquer coisa que pode melhorar. E quem está de fora, às vezes vê mais. Às vezes nós, que já vivemos algumas coisas, já sabemos algumas coisas, queremos dar um conselho, e o que é que a gente vê? Às vezes há pessoas que dizem, sim, dizem sim, mas não fazem nada daquilo que a gente lhes disse, ou aconselhou. Porquê? Porque parece que há ali algo que precisa ser trabalhado. A humildade é uma coisa muito bonita. A humildade até diz que precede as riquezas e a honra. Amém? Ser humilde é um significado de a pessoa prosperar. Então está aqui a repreensão e a disciplina. Os judeus têm muito este hábito, eles gostam de ser repreendidos. Gostam. A maior parte de nós não gostam. Mas há grande sabedoria em ser repreendido. Porque o sábio é aquele que ouve uma repreensão e aceita. O tolo é aquele que rejeita
a repreensão, rejeita a disciplina. Mas o sábio, o homem que quer ser próspero, aceita uma repreensão. Quem sabe você estava-se a desviar de um caminho certo. E a repreensão vai fazer com que você volte novamente ao caminho. Amém? Então a repreensão faz-nos bem, a disciplina faz-nos bem. Quarto princípio. Portanto, primeiro, excelência, bom nome, conselhos e ser repreendido ou não rejeitar a instrução. É muito importante. Quinto princípio e último. Provérbios 11, 24. Não se esqueçam que aquilo que vamos fazer a seguir é semear no reino de Deus, é dar. E o que eu estou a ensinar é para você começar a interiorizar isto e a praticar cada vez mais, e você vai ver que vai conseguir ter mais provisão do que aquela que tem tido até agora. Amém, irmãos? São princípios para prosperar. Provérbios 11, 24. Ao que distribui mais, se lhe acrescenta. É assim, ao que distribui, mais se lhe acrescenta. A vírgula está mal posta, ou pelo menos devia ter outra. Ao que distribui, vírgula, mais se lhe acrescenta. Portanto, tem ali uma pausa. Ao que distribui, mais se lhe acrescenta. E ao que retém mais do que é justo, é para a sua perda. Sabe que quando nós viemos ao mundo, Deus estabeleceu para nós um padrão de vida, que é uma coisa que é justa. Quando passa desse padrão para cima, nós precisamos distribuir, precisamos de abençoar alguém. Se você acumular mais do que aquilo que é justo, diz a Bíblia que é para perda, quer dizer, você vai perder com isso. E o que é que nós precisamos de fazer? Encaixar na nossa moleirinha, que nós precisamos de distribuir, abençoar as pessoas à nossa volta. Amém? Porque se você só pensar em si, é só para aqui, o que é que acontece? O que vai para aqui morre. O que você come deita fora, não é? Estraga. Mas aquilo que você dá alimenta aos outros. Então o que é que nós precisamos saber, de fazer? Temos uma medida que Deus determinou para nós. É por isso que é que muitos não conseguem ser ricos. É por isso que eu não consigo ser rico. Não vou ser rico. Eu sou rico, mas noutras coisas. Sou um rico homem, por exemplo. A minha mulher, mas é que ela diz, não é? Sou uma riqueza, sou um docinho. Mas aquela riqueza de ter milhares e milhões, eu creio que nunca se sabe, mas eu não estou muito talhado para isso. Porque eu tenho uma medida. Sabe que a pessoa, quando tem uma medida mais pequena, quando tem mais, perde-se, pode-se perder. Há outros que não, outros conseguem ter medidas maiores de dinheiro, porque o dia que eles têm a mais, aqueles milhões que ele tem, não vão pensar a meter nos offshores, não é? Mas eles começam a pensar em empreender. Há pessoas, o verdadeiro homem de negócios, há um homem que é o Elon Musk, é um exemplo de vida, aquele homem para muita gente, que é um indivíduo que está nos topos das tecnologias, e o homem começou de quase do nada, e o dinheiro que ele recebeu uns milhões, começou a aplicar. E hoje é um dos homens mais ricos do mundo, não é? Outro, Bill Gates, pessoas que conseguem aguentar com muitos milhões, porque eles não pensam só nele. Eles fazem muita gente rica também. Distribuem. Fazem doações. As pessoas mais ricas do mundo não são assim mão de vaca, como diz o brasileiro, não. Eles fazem doações de milhares e de milhões. Para instituições de caridade, para as crianças, para projetos para salvar a vida a muita gente. É isso que nós precisamos de aprender, cada um ao seu nível. Não estamos a falar de fazer doação de milhões porque você não os tem. E se tiver, dê-me o seu número de telefone que a gente fala, vamos almoçar e eu dou-lhe umas sugestões. Mas, ao nível que você tem, pode distribuir. Olha, eu quando venho aqui ao domingo, até às vezes fico chateado. Queria pagar o café a alguém, não consigo. Porque quando se vê já tenho o café pago, já tenho 2 pastéis de nata à minha espera. E eu assim, mas quando é que agora queria eu também? Os irmãos, por favor, um dia deixem-me eu também pagar um café, oferecer qualquer coisa. Também preciso distribuir.
Mas eles querem ser tão abençoados que eles querem distribuir. Então, distribuem logo, fazem logo o serviço completo. Conclusão, 5 princípios para prosperar, irmãos. Agora, baseado nestes princípios, vamos viver isto o mais possível para que, da próxima vez que a gente possa distribuir, o possamos fazer com mais liberalidade e com mais abundância. Amém? A verdadeira riqueza está na generosidade. Que esse já é um versículo do Novo Testamento, já não é só os provérbios de Salomão, mas em 2 de Coríntios 8, fala lá que eles juntaram ofertas para cristãos pobres e do pouco que tinha, deram. Eles até rogaram, por favor, deixem-nos dar. Pessoas pobres juntaram um dinheirinho, o pouco que tinham, e o que é que aconteceu? Foi isso que o apóstolo Paulo lhes disse: olha, vocês começaram a ser ricos quando começaram a dar. Você quer ser rico? Dê. Distribua. Amém? E baseie a sua vida também na excelência, no bom nome, nos conselhos, nas repreensões e instrução que lhe dão, e nesta justiça, que é de não ter mais do que aquilo que é justo. Ok? Distribua quando tiver a mais. Glória a Deus.